Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Vamos recitar juntos. Vamos a repetir juntos. São Lucas. En San Lucas. Evangelho de São Lucas. Evangelio de San Lucas. Capítulo 17. verso 26 a seguir. Versículo 26 en adelante. Vamos ler o que Jesus Leamos lo que Jesús está nos ensinando. nos está enseñando. Preparado, igreja? Preparados, iglesia. Então vamos lá. Vamos entonces. E como aconteceu nos dias de Noé, ¿Y cómo sucedió en los días de Noé? assim será também Así será también nos dias do Filho do Homem. en los días del Hijo del Hombre. Comiam, bebiam, Comían y bebían. casavam e davam-se em casamento, Se casaban y daban en casamiento. até o dia em que Hasta el día en Até que dia em que Noé entrou na arca, hasta el día en que Noé entró al arca, veio vino o dilúvio el diluvio e consumiu a todos. y consumió todo. Como também, Como también, da mesma maneira, de la misma forma, aconteceu nos dias de Ló. sucedió en los días de Lot. Comiam, Comían, bebiam, bebían, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, llovió del cielo fogo e enxofre, fuego y azufre, e consumiu a todos. y consumió a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem Así será el día en que el Hijo del Hombre se há de manifestar. ha de manifestarse. Grita, meu Deus, Grita, "Meu ilumina-nos agora Dios, ilumínanos ahora sobre os sinais sobre las señales da tua vinda. de tu vida". Amém. Amén. Queridos irmãos e irmãs e Queridos ouvintes, hermanos y hermanas oyentes, encontramos na palavra de Deus encontramos en la palabra de Dios sobre a vinda de nosso Senhor Jesus sobre Cristo. la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesus tomou os dias de Noé Jesús tomó los días de Noé para nós termos ideia para que tengamos idea quando será a sua vinda. cuándo será su venida. Jesus disse que nos dias de Noé Jesús dice que los días de Noé comiam, comían, bebiam, bebían, casavam-se, se casavam, davam-se em y casamento. se daban en casamiento. Estavam entregues ao pecado, ao Estaban mundo, entregados al pecado y aos al mundo, vícios, a los vicios, às coisas profanas, cosas profanas, correndo atrás do dinheiro, corriendo tras el dinero, das riquezas, de las riquezas, dos bens de materiais, los bienes de materiales, um lado para de outro. un lado al otro. E Jesus Y diz, Jesús dijo, da mesma de la maneira misma forma que aconteceu nos dias de que Noé, sucedió en los días de Noé, será a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Será que estamos vivendo dias diferentes ¿Será que estamos viviendo días diferentes dos dias de Noé? que en los días de Noé? Nós encontramos em todas as nações do En mundo, toda nación del mundo, não só no Brasil, no solo en Brasil, nós um povo materialista, un pueblo materialista, só busca as coisas terrenas, solamente busca cosas o terrenales, dinheiro, el dinero, bens materiais, bienes materiales, imóveis móviles e tantas outras coisas y mais. tantas cosas más. Estão preocupados com esta vida. Están preocupados con esta vida. Era o que acontecia nos dias de Y Noé. lo que sucedía en los días de Ninguém Noé. se preocupava com a sua alma, Nadie se preocupaba con com a su sua alma, vida espiritual. con su vida O espiritual. único que estava preocupado era El Noé. único preocupado era Noé. E o povo só buscava o pecado, Y el pueblo solo buscaba el as pecado, coisas terrenas, cosas terrenales, desprezando as coisas de Deus. despreciando las cosas de Dios. Mas Deus, que tudo vê, Pero Dios, que todo lo tudo ve, sabe, todo lo sabe, se indignou se indignó com aquele povo con aquel pueblo que lhe dava comida, que le daba comida, chuva, lluvia, o oxigênio para respirar oxígeno para que e respiren, tudo que é necessário y todo lo que es para necesario sobrevivermos para que sobrevivamos aqui nesta vida. aquí en esta vida. E Deus se revoltou, Y Dios se renegó, porque ninguém dava glória a Deus, porque nadie daba gloria a nem Dios, aleluia. ni aleluya. Todo mundo procurava só o Todos pecado. buscaban solo el E pecado. Jesus diz, Y Jesús dice, assim como foi nos dias de Noé, así como fue en los días de será a Noé, vinda de nosso Senhor Jesus será Cristo. la venida
venida de nuestro Señor Jesucristo. O que nós vemos em nossos dias? ¿Qué vemos en nuestros días? O povo correndo de um lado para outro. El pueblo corriendo de un lado al otro. Não tem tempo de nada. No hay tiempo para nada. Só busca as coisas materiais, Solo busca perecíveis. cosas materiales y perecíveis. É o que acontecia nos dias de Noé. Como lo que sucedía en los días de E Noé. não somente isto, o pecado. No solamente esto, el pecado. Eles buscavam o pecado, Buscaban o modernismo. el pecado, el modernismo. E Jesus, assim como foi nos dias de Noé, Dice así como fue en los días de Noé. que o povo estava preocupado El pueblo estaba com as preocupado. coisas terrenas, Com coisas com as terrenales, coisas perecíveis. Cosas perecibles. Assim será a vinda Así será la do venida Filho do Homem. del Hijo del Hombre. Quem é este Filho do ¿Quién Homem? es este Hijo del Hombre? Quem é a igreja? ¿Quién es iglesia? Jesus Jesús é o Filho do Homem. es el Hijo del Hombre. Aí está, irmãos, Ahí está, hermanos. cumprida esta palavra Cumplida esta em palabra todos os países do mundo. en todo país del mundo. O povo só corre de um lado para El outro. pueblo solo corre de un lado al Até otro. muitos vão para a igreja, Hasta muchos van a la iglesia. não por causa de cuidar da sua alma, No por cuidar su alma, da sua vida espiritual, su vida espiritual, mas para receber bênçãos para recibir bendiciones financeiras. financieras. É o culto que mais dá gente El culto que más da gente das nossas igrejas de outros las países, iglesias de otros países, quando eles fazem o culto donde hacen el culto da prosperidade. de la prosperidad. Porque o povo está à busca só das coisas Porque el terrenas. pueblo está en busca de cosas terrenales. Não se preocupa que ele tem uma alma No se preocupa que tiene a un prestar alma conta a para Deus, rendir cuentas a Dios. purificada com o sangue de Jesus Cristo. Purificada con sangre de Jesucristo. E nossos dias estão igual aos dias de Noé. En estos días está como en los días de Talvez Noé. até um pouco pior, Tal vez hasta poco peor. porque naquela época a população era bem menor En do ese tiempo la dos población nossos dias. era menor que en nuestros días. Hoje em dia já passa de 6 bilhões Hoje de em dia, habitantes no mundo Pasa de inteiro. 6 billones de habitantes en el mundo É entero. muita gente. Es mucha gente. Será que Deus não está irado com este povo? ¿Será que Dios no está con ira con este pueblo? Que só quando vai na igreja buscar suas coisas materiais, Que va a la iglesia solo a buscar cosas não materiales. pensa em abandonar os seus pecados, No piensa en abandonar sus não pecados. pensa em pedir perdão dos seus pecados a Deus, No piensa en pedir perdón a sus pecados. sair a Dios. purificado com o sangue de Jesus. Salir purificado con la sangre de Jesús. Em milhões de irmãos e Y irmãs millones de hermanos y hermanas. que estão aí no interior de nossas milhares e milhares de Dentro igrejas, de nuestras miles y miles de recebendo o iglesias. som agora. Recibiendo el sonido ahora. Temos cuidado da nossa alma, Tengamos cuidado de nossa nuestra vida alma, espiritual, de nuestra vida para espiritual. Deus não se irritar contra nós. Para que Dios no se irrite con nosotros. Porque o povo está doente, Porque el pueblo está enfermo. porque o povo se preocupa só com as coisas Porque materiais. el pueblo se preocupa solo con las cosas materiales. E por isso o diabo procura oprimi-los. Por eso el diablo busca oprimirle. Eles não têm nada de bênçãos, de graça, No tiene nada de bendición sobrenatural y gracia, de Deus, sobrenatural de Dios, para se livrar para librarse das drogas, de las drogas, das coisas malignas de de Satanás. cosas malignas de Estão Satanás. aí oprimidos Están ahí e oprimidos vencidos. y vencidos. Mas nós que conhecemos a verdade, Pero los que conocemos la verdad, temos que buscar o reino de Deus tenemos que buscar el reino de e a Dios sua justiça, y su justicia. e todas as demais coisas todas as demais serão coisas nos acrescentadas. Hoje em dia, 90% dos crentes Hoy en día 90% de los creyentes só vão para a igreja para receber uma cura, se van a la iglesia para recibir sanidad, solução de um problema, solución de algún problema ou prosperidade, o ou prosperidad coisa semelhante. y algo semejante. Tudo perecível. Todo perecible. Pô, 10% talvez venha, 10% tal vez ou venga vai para as igrejas no mundo inteiro, para las iglesias en el mundo entero para cuidar da sua vida espiritual, para cuidar su vida espiritual, para Deus alimentar a sua para alma, que Dios alimente su alma através da sua a palavra, través de su palabra, através da sua doutrina. a través de su doctrina. Se ele aceitar Si él acepta a palavra, la a palabra, doutrina, la doctrina, aí é alimentada a aí sua alma alimentada a sua por alma, Deus, por Deus. e Deus fica contente y Dios se queda contento com este irmão, com esta irmã, con este hermano y que hermana alimenta a sua alma. que alimenta su alma. Aleluia, glória. Amém. Amén.
Jesus tomou dois tipos de tempos, Jesús tomó dos tipos de tiempo. duas personalidades, assim, Dos digamos. personalidades, A digamos outra é así. Sodoma e Una Gomorra, es Sodoma y Gomorra. outra cidade pecaminosa. Otra ciudad pecaminosa. Lá não só buscava as coisas materiais, Allá no solo buscaban cosas materiales, mas o sodomismo sino que el sodomismo dominava dominaba toda a cidade. toda la ciudad. Muitos não sabem o que é sodomita. Muchos no saben qué es Sodomita sodomita. é os gays dos nossos Sodomitas son los dias. gays de nuestros días. E as lésbicas de nossos Las dias lesbianas de nuestros eram días chamados sodomitas, eran llamados sodomitas porque era o povo de Sodoma. porque eran pueblo de Sodoma Gomorra. y Gomorra. E lá estava, Allá estaba. digo melhor, no dia de En Noé, los días de Noé, Deus salvou só Noé e a sua Dios família. salvó a Noé y solo a su familia. Deus não queria salvar todo aquele povo. Dios no quería salvar todo ese pueblo. Quando a Bíblia diz Cuando la Biblia que dice Deus não quer que ninguém se perca, que Dios no quiere que nadie se mas que pierda, todos sejam salvos. sino que todos sean salvos. Por que Deus não pôde salvar aquele povo? Porque Dios no pudo salvar ese pueblo. Só pôde salvar Noé, Solo pudo salvar a Noé. porque Noé Porque Noé era obediente à era palavra de Deus. obediente a la palabra de Dios. E quando Deus anunciou a destruição Y cuando Dios anunció la destrucción nos dias de Noé, en los días de Noé, mandou ele pregar. mandó a predicar. E ele ficou pregando 120 Y anos. se quedó predicando 120 años. Deus fez ele demorar. Dios le hizo tardar. Construiu a arca 120 anos. El arca 120 años. Então, cada martelada que ele dava na Cada arca, martillada que daba en el arca, para Deus livrar das águas para que diluvianas, Dios libre de las aguas diluvianas. era Deus falando com o povo. Era Dios hablando con el daquela pueblo época. de esa época. E eles não deram ouvido. Y ellos no dieron oído. Quando Noé falava, Cuando Noé hablaba, abandone os vossos pecados, abandonen vuestros pecados. porque ¿Por qué? Deus vai mandar Dios va a mandar chuva lluvia e nós vamos morrer afogados. y vamos a morir ahogados. Eles disseram, você está louco, Noé. Dijeron, estás loco, Noé. Lá em cima não tem água. Allá arriba no hay agua. Porque que tem, até aquela época não tinha chovido sobre a terra. Hasta ese tiempo no había llovido sobre la tierra. A terra era La regrada, tierra era o regada vapor que subia da própria por el terra vapor que subía de la tierra e das águas. y de las aguas. E durante a noite, Y durante la a noche, neblina que descia la nieblina que descendía da noite. ve la noche. Mas nunca tinha chovido até aquela época. Pero nunca había llovido hasta esa época. Disseram, não é louco. Dijeron, no está loco. Onde se viu isto? ¿Dónde se vio esto? Que vai ter água lá em cima. Que va a haber agua allá arriba. Mas Deus já tinha falado para Pero Noé Dios ya le había dicho a Noé que fizesse a arca, que hiciese el arca. porque ia mandar um dilúvio tão grande de águas Iba a mandar tan diluvio tan grande de que ia agua inundar toda a que terra. iba a inundar toda la tierra. E isto Deus cumpriu. Y esto Dios cumplió. Depois que Noé entrou na arca, Después de que Noé entró al arca, Deus selou a arca por fora. Dios selló el arca por fuera. E aí não tinha como Noé abrir a arca Ahí no había cómo Noé abra el para arca salvar aquele povo rebelde. para salvar a ese pueblo Aí rebelde. todos Y pereceram, todos perecieron. perecieron nas águas Y diluvianas. las aguas Nos diluvianas. diz o texto Nos sagrado dice el texto sagrado que nós acabamos de que ler. acabamos de leer. Todos morreram. Todos murieron. Grandes, pequenos. Grandes, pequeños. Os chamados bonzinhos, os Los chamados ruins, llamados buenitos o malitos, os malos. gays, as Los lésbicas, gays, las lesbianas. todos morreram. Todos murieron. Só Noé e Solo sua Noé família y foram su salvos. familia fueron salvos. Por quê? ¿Por qué? Porque cuidavam Porque da cuidaban sua alma, su alma. zelavam da sua vida espiritual, Tenían celos de su vida para espiritual. não pecar contra Para Deus. no pecar contra E Dios. Deus se agrada do homem e da Y a mulher Dios le agrada el hombre y la que mujer. cuida da sua vida espiritual, Que cuida su vida para não espiritual. contaminar a sua alma. Então, tudo isso nós temos visto no mundo inteiro. Todo esto hemos visto en el mundo entero. Essa situação terrível do mundo. Esa situación terrible del mundo. Você liga um rádio, só vê falar coisas materiais. Solo oyes hablar de cosas Só materiales. falar das coisas terrenas. Hablar cosas terrenales. E algum programa Y algún programa chamado de crente evangélico de creyentes evangélicos. só fala em prosperidade Solo habla de financeira. prosperidad E o financiera. que a nossa carne gosta? Lo que a nuestra carne le gusta. Muito dinheiro, Mucho dinero. roupa bonita, Ropa bonita. carro zero, Carro 0 kilómetros. Tudo. Todo. cheio de vaidade. Lleno de vanidad. E não liga para a alma. Y no están atentos a lo del Mas alma. Deus vai cobrar muito caro, Pero Dios cobrará muy como caro. cobrou caro do povo dos dias de Noé. Como cobró caro del pueblo de los días de Noé. E salvou Noé, o justo, Y salvó a Noé el justo. que obedecia a palavra do Que Senhor. obedecía a la palabra del Disse Señor. Jesus mais. Dijo más Jesús. Não foi só como nos dias de No Noé, fue solo como en los días de Noé. mas como nos dias de Ló. Sino como en los días de Lot. Ló era sobrinho de Abraão. Era sobrino de Abraham. E ele morava em Sodoma
Sodoma e Gomorra. Lot vivía en Sodoma y Gomorra. Cidade muito bonita. Ciudad muy bonita. É que ele morava. Él vivía Moderna. moderna. Mas lá o sodomismo, Pero el sodomismo, ou seja, as o lésbicas sea, las lesbianas e os gays tomaram conta y los gays daquela se cidade. encargaron de esa ciudad. E diz que casavam e davam-se em casamento. Dice que se casaban y se daban en casamiento. E olha aí o que está acontecendo em nossos dias. Miren lo que sucede en nuestros Os días. gays casavam e Los- davam-se em Los casamento. gays se casaban y daban en As casamiento. lésbicas casavam e davam-se em casamento. Las lesbianas se casaban y daban en casamiento. Era isso que acontecia lá. Eso era lo que sucedía allá. Era terrível. Era terrible. E agora até a lei já apoia Ahora está la ley apoya o casamento dos gays aqui no Brasil, el casamiento de los gays aquí en e Brasil. o casamento das lésbicas. El casamiento de Quem lesbianas. já ouviu falar nisso, grita: saia, Quiero Satanás! hablar de Em nome de Jesus! Tá igualzinho, não tá? Está igualito. ¿no Sodoma está? y Gomorra, ¿está o no Sodoma y está? Gomorra, está. O que mais vocês querem então para a vinda de Jesus? ¿Qué más quieren para la venida de Jesus, Jesús? como foi nos dias de Noé, Dice como fue en los días de Noé. será a vinda dele. Será su venida de Como él. aconteceu na vida do povo nos dias de Ló, Como sucedió en los días de será a Lot. vinda de Jesus. Será la venida de Jesús. O que nós vamos esperar? ¿Qué más vamos a esperar? Último sinal, este evangelho pregado no mundo inteiro, então virá o fim. La última señal será el evangelio predicado en el mundo entero y se E vendrá el este fin. evangelho estamos pregando para o mundo Y el inteiro. evangelio se está predicando al mundo entero. Hoje, nesta tarde, já preguei para vários países da Europa Hoy en la tarde prediqué para varios países de Europa. e aqui da América do Sul também. Aquí de América del Sur también. Foi uma benção. Fue una bendición. Até eu me converti mais um pouco. Hasta yo me convertí un poco Meus más. irmãos e irmãs, Hermanos y a hermanas. vinda de Jesus está às portas. La venida de Jesús está en las Só foi puertas. salvo Ló, Solo fui salvo o Lot. único que temia a Deus El ali, único que temía a Dios ahí. e a sua família. Y su familia. Ainda a sua esposa, que não tinha temor de Su Deus, esposa que no tenía temor está a o Dios. coração preso nas coisas Con materiais. corazón encerrado en cosas Diz materiales. a palavra de Deus La palabra de Dios que Deus fez ela virar uma estátua de sal. dice que hizo que se vuelva estatua de sal. Porque ela estava sentindo deixar a casa bonita, Sentía algo dejar la casa os bonita. móveis bonitos Los muebles bonitos. e tanta coisa linda. Y tantas cosas lindas. Mas o anjo, Pero el ángel, tomando Ló agarrando a Lot, e as suas filhas, E a suas hijas, o arrebatou, les arrebatou, tirando fora da cidade, sacándoles fuera de la dizendo ciudad, depressa, diciendo deprisa, que deprisa, já está na hora que ya es hora que Deus que Dios Todo-Poderoso Todopoderoso vai mandar fogo mandará sobre Sodoma e fuego Gomorra. sobre Sodoma y Gomorra. Nunca tinha chovido fogo do céu. Nunca había llovido fuego del cielo, Eles iam acreditar na pregação de Ló. ni creían en la predicación de Lot. Na mesma coisa em nossos dias. La misma cosa en nuestros Que días. nós estamos pregando sobre a vinda de Estamos Jesus. predicando sobre la venida de Jesús. Os murmuradores blasfemos Los murmuradores dizem, blasfemos não, se ele voltar, dicen, no, si él vuelve, eu vou matar ele aonde tiver. va a matar donde estuviera. Se ficar no ar, Si se queda en el aire, lá vai os aviões de allá guerra van los aviones de guerra para matar ele. para matarle a él. E daí por diante. Y así en adelante. Então não acreditam. Entonces no creen. Mas esta terra que Pero pisamos sobre ela, la tierra sobre la que pisamos, todos os seus elementos que nela há, E los- prédios, bens, riquezas, los elementos que en ella hay, todos edificios, seres humanos, riquezas, seres humanos, se desfarão em chamas de fogo. se desharán en llama de fuego. Diz que Deus, assim como foi nos dias de Noé, Dice así como fue en los será días de Noé. vindo do Filho do Homem. Será la venida del Hijo del Hombre. Sodoma e Gomorra foi queimada a fogo ou não foi? Sodoma y Gomorra fue quemada con fuego. Choveu ¿Fue o fogo ou não choveu? Llovió fuego, llovió. Fogo e enxofre junto. Fuego y azufre juntos. Será que lá para cima tem enxofre? ¿Será que arriba hay azufre? Ninguém acredita nisso. Nadie cree en esto. Só quem tem o temor de Solo Deus el que tiene temor a e Dios. sabe Y sabe que Jesus está às portas para vir nos arrebatar. que Jesús tiene las puertas para venir a arrebatarnos. Amém. Amén. E Jesus diz mais, Jesús dice más. para nossos corações não se Que carregarem nuestros corazones no se carguen das preocupações desta vida, de las preocupaciones de esta vida. para que não venhamos perder Para que no a vengamos nossa a salvação. perder nuestra salvación. Então é muito perigoso, não estamos Es muy preocupados peligroso que estemos muito preocupados com as coisas con las materiais, cosas materiales, esquecendo olvidando de adorar a de Deus, adorar a Dios, cultuar a Deus, cultuar a Dios, orar a Ele, orar a Él, estudar a Bíblia, estudiar la Biblia, fazer a vontade de hacer Deus. la voluntad de Dios. Vamos nós esforçar
esforçar. Vamos a esforzarnos. A Bíblia manda apresentar os nossos corpos La Biblia manda presentar nuestros em cuerpos sacrifício santo, en sacrificio santo, perfeito perfecto e agradável a Deus, e agradável a que é o Deus, culto racional. que es culto racional. E aqui temos um culto racional. Aquí estamos en un culto racional. O que é ração? ¿Qué es ración? É uma alimentação. Es una alimentación. Aqui estamos, meus irmãos, então, num culto racional. Aquí estamos en un culto Estamos racional. alimentando Estamos alimentando não a nossa carne, no nuestra carne, mas a nossa alma, sino nosso que espírito, nuestra alma y espíritu, nossa vida espiritual nuestra para com vida Deus. espiritual con Dios. Amém. Mesmo essas igrejas que se diz crente, Hasta esas iglesias que se dice ser se creyentes, diz evangélica, dice evangélica, estão preocupados só com as coisas materiais. están preocupados solo con E cosas só pregam a materiales. parte financeira, Solo predican parte financiera. só a parte, meus irmãos, de Hablan solo de coisas materiais. cosas materiales. Eles não pregam contra o pecado. No predican contra el Eles não pecado. pregam porta apertada, caminho estreito No e predican, porta apertada. no, camino angosto y puerta O que é estrecha. caminho estreito e porta ¿Qué es apertada? camino estrecho y puerta É os angosta? ensinamentos de Jesus, Enseñanzas de Jesús. que temos que abandonar o mundo, Y tenemos que abandonar renunciar el ao pecado, renunciar al pecado, renunciar tudo aquilo renunciar todo aquello que impede que impide a nossa salvação. Aleluia, glória a Deus. Amém. Acho que basta, não? Creo que basta, ¿no? Eu disse a vocês que eu ia falar seria rápido e bem objetivo. Les dije que sería rápido y objetivo. Aqui não se faz rodeio. Aquí no se hace rodeo. Aqui vai logo no assunto. Aquí se va rápido el asunto. No perigo que estamos El correndo, peligro que estamos corriendo. se não mudarmos Si no cambiamos o nosso coração das coisas materiais nuestro corazón de las cosas para as materiales coisas espirituais. hacia cosas Isto é, espirituales. para as coisas de Deus. Esto es hacia cosas de Dios. Vou ler outra vez o texto sagrado. Leeré otra vez el texto sagrado. Agora já dá para nós entendermos melhor Ahora podemos entender mejor essa leitura sagrada. esa lectura sagrada. Vamos lá. Vamos. Vamos, milhões de ouvintes, Vamos, millones de no oyentes. interior de todas as nossas igrejas. Dentro de todas nuestras iglesias. Escutem bem, vocês que não têm a Bíblia. Escuchen bien los que no tienen la Quem Biblia. tem pode ler novamente El que tiene conosco. puede leer nuevamente con nosotros. São Lucas, capítulo 17, San Lucas capítulo 17, verso 26. versículo 26. Como aconteceu nos dias de Noé, Como sucedió en los días de Noé. assim será também nos dias do Assim. Filho do Y Homem. será en los días del Hijo del Hombre. Isto é na vinda de En Jesus. la venida de Jesús. Comiam, bebiam, Comían, bebían. casavam e davam-se em casamento. Casaban y se daban en casamiento. Só coisas materiais. Solo Né? cosas materiales. Até o dia Hasta el em día que Noé entrou na en que arca Noé entró al arca. e veio o dilúvio Y vino el e os diluvio. consumiu Y los consumió. a A todos. todos. Eles fizeram uma coisa espiritual aqui que Jesus fala? Nada. Os homens preocupados com os ternos mais lindos, mais bonitos. Hombres preocupados con los ternos más bonitos. As más lindos. mulheres preocupadas com os vestidos mais lindos, As com as mulheres roupas mais bonitas. Preocupadas con vestidos y ropas más Mini bonitas. saia, mini falda, mini blusa, mini calça falda, comprida e mini daí por blusa, diante. pantalón y así É o en que adelante. acontecia nos dias de Noé. Lo que sucedía en los días de E Noé. hoje está diferente. Y hoy está diferente. Então Jesus está chegando ou não Jesús está? está llegando, no está. E quem que ele vai arrebatar? ¿A quién él va a arrebatar? A Bíblia diz que Jesus veio a este mundo La Biblia dice que Jesús vino a este e mundo. morreu na cruz por nós, Y murió en la cruz por nosotros. a fim de preparar para si Al mesmo fin de preparar para sí mismo. povo especial para Un pueblo Deus, especial para Dios. zeloso Celoso da santa doutrina de De la Deus santa doctrina de e de Dios. boas Y de obras. buenas obras. As boas obras é a Las santificação. buenas obras es la santificación. Não existe uma obra melhor No para existe- Deus no existe obra mejor para do que a Dios. santificação Que a do santificação nosso corpo, alma e espírito. Nuestro cuerpo, alma y espíritu. Sejamos, irmãos, avisados por Deus, Estemos avisados por Dios. para não sermos surpreendidos Para que no seamos como foi o sorprendidos. povo Como fueron dos el dias de pueblo Noé. de los días de Noé. Não acreditaram No creyeron que ia chover que iba a llover dos céus. del cielo. E diz que Deus mandou chuva, Dice que Dios 40 mandó dias e lluvia. 40 noites. 40 días y 40 E noches. além da chuva que Además descia de das la nuvens, lluvia que descendía de las 40 nubes. dias e 40 noites, 40 días y 40 Deus noches. abriu abismo na terra, Dios abrió el abismo en la tierra. que fazia aqueles Que rios, hacía esos ríos. saiu mares de
daqueles abismos da terra que Deus Salían abriu. mares de los abismos de la tierra que Dios abrió. E o desespero daquele povo, já Y había imaginou? el desespero de ese pueblo, ya imaginó. Meu Deus do céu. Mi Dios del cielo. E a arca estava flutuando, Y el arca estaba flotando. conforme subindo, a arca de Noé ia subindo junto. Como el agua subía, también el arca junto. E diz que as águas E diz que de as 40 águas, dias, chuva de 40 dias, Lluvia de 40 días. e saindo água dos abismos 40 dias e 40 noites. Saliendo agua de los abismos 40 días y 40 Cobriram até o noches. Monte Ararate, Cubrió el monte Ararat. que era o maior monte daquela época que era el descoberto. más grande de ese monte descubierto. E a arca ficou lá parada. Y el arca Depois, se quando quedó, baixou as águas, detuvo en, no ahí en monte el Ararat. en el monte Ararat. veja, meus irmãos, Vean, hermanos, como é que Deus providencia a salvação cómo Dios providencia la dos salvación de fiéis. los fieles. Amém. Amén. Tem uns blasfemos por aí, Hay blasfemos por ahí, blasfemando, blasfemando, que depois que Jesus nos arrebatar, que después de que Jesús nos arrebate, e aí virá grande tribulação. ahí vendrá la gran tribulación. Vai ser tão grande essa Será tribulação tan grande la como tribulación nunca houve igual. como nunca hubo igual. E depois dela não haverá semelhante. Después de ella no habrá semejante. Que as pessoas vão procurar até a Y morte las personas van a buscar hasta la e muerte. não vão encontrar mais a morte. Y no van a encontrar más la Não muerte. vão conseguir morrer. No van a lograr morir. Vão cortar a Se cabeça, cortarán la cabeza. o corpo fica vivo de um lado, El cuerpo se queda vivo por un Cabeza lado de otro. y la cabeza al otro lado. não irão encontrar a morte. No van a encontrar la muerte. Você quer uma aflição maior do que esta? ¿Quieres aflicción más grande que E não esta? encontrar a própria morte Que para não- se livrar. Ni encontrar la propia muerte para Daquele librarse horror. de ese horror. É, Sí. aí está. Temos Ahí blasfemos, está, hay blasfemos. chamados pregadores, Llamados que predicadores. blasfemam, Que blasfeman. dizendo, não, Diciendo no. na grande tribulação, La gran as tribulación. pessoas vão ser Y salvas las personas serán pela grande salvas. tribulação. En la gran tribulación. É mentira dos falsos Es pregadores, mentira de falsos predicadores. falsos profetas, Falsos profetas. igreja sem Deus, sem Iglesias Jesus, sin Dios y Jesús. porque quando Jesus vier, Porque cuando Jesús venga, o Espírito Santo y el Espíritu Santo vai nos levar ao encontro de Jesus nos va a llevar al encuentro e de Jesús voltará para os céus. y volverá al cielo. Por enquanto, o Espírito Santo, Deus, Mientras el Espíritu Santo está de sobre Dios todas as nações, está sobre todas las naciones, guardando os salvos guardando a los salvos, e usando os salvos, as salvas, usando a los salvos y para salvas, ver se ganha almas. para ver si se gana Se almas. alguém chega à conclusão da Alguien verdade, llega a la conclusión de la verdad para se livrar de todo esse horror que vai acontecer para no mundo librarse del inteiro. horror que va a acontecer en el mundo entero. Mas o problema é que a maioria não crê na vinda de El Jesus. problema es que la mayoría no cree en la venida de Jesús. Muitos crentes não creem que Jesus está às Muchos portas. creyentes no creen que Jesús está en las puertas. Eles gostam mais da televisão, Les gusta más la televisión do que estudar a que Bíblia. estudiar la Biblia. Gostam mais de ouvir música Les profana gusta más oír música do que orar profana a Deus. que orar a Gostam Dios. mais das coisas da terra Les gusta más las cosas do de que la das tierra coisas do céu. que las cosas de los cielos. Então, note bem, o povo era materialista. No también el pueblo era materialista. E nossos dias, o que o povo é? Y en estos días, ¿qué el pueblo es? Espiritual? ¿Espiritual? O que o povo é? ¿Qué el pueblo es? É, meus irmãos. Sí, mis hermanos. Embora olha a massa humana que está aqui. Sin embargo, miren la más humana que Mas está pela aquí. população de São Paulo, Pero por la población de San é Pablo muito pouca gente. es muy poca gente, Esta ¿no? massa humana aqui é muito Esta pouca más gente humana es poca gente. para a população de São Con Paulo. la población de San Pablo. Aí está, irmãos, Ahí está, hermanos. 99% da humanidade 29% de la em humanidad. toda a terra. En toda la tierra. Preocupação só com as coisas materiais. Preocupación solo con cosas Só materiales. vão para a igreja, Solo van a la se iglesia. for para receber uma cura, Para recibir sanidad. solução de um problema, Solución de problemas. alívio de uma dor, Alivio de un dolor. solução de um problema Solución de algún e problema. coisas Y semelhantes. algo semejante. Nós vamos cuidar melhor da Pero nossa alma. cuidemos mejor nuestra alma. A partir de agora, Desde ahora. estar na igreja não só pela cura, Estar en la iglesia no solo para sanidad. não só pela solução dos nossos No problemas, solo por solución de problemas. não só pela bênção da No prosperidade, solo por bendición y prosperidad. não só pela parte financeira, No solo por partes ou financieras. coisa semelhante, O algo o semejante. melhor emprego, O el mejor o empleo. melhor salário, O mejor salario. mas muito mais. Sino que mucho más. 99% 99%. temos que estar na igreja Tenemos que estar en la para iglesia. Jesus nos preparar, Para que Jesús nos prepare. nos purificar, Nos purifique. nos lapidar com seu sangue Nos haga brilhar para a com sua seu sangue. vinda agora. Aleluia, glória a Deus.
E se assim o Y fizermos, si así lo hacemos, a nossa cura nuestra cura surge mais rápido em nossa vida. surge más rápido en nuestra vida. O milagre surge mais rápido em nossa vida El milagro surge rápido se en nós nuestra tiver vida. esta mentalidade do Espírito Santo Si tenemos esta mentalidad del Espíritu Santo para obedecer a Deus, para obedecer a ser Dios, submisso à doutrina de Deus. ser sumisos a la doctrina O que é a de Dios. doutrina? ¿Qué es la doctrina? É a santificação Es la do santificación nosso corpo, de nuestro cuerpo, alma e espírito. alma y espíritu. Você não sabe quanto é gostoso ser No saben santificado cómo es sabroso ser santificados. no corpo, na alma e no espírito. Cuerpo, alma, espíritu. A gente tem o corpo leve. Tenemos el cuerpo leve. Você sabia que Deus aumenta até nossos anos de vida? ¿Sabían que Dios aumenta hasta los años de vida? Quando obedecemos à doutrina do Senhor, Cuando obedecemos la doctrina del Señor. por que Ele aumenta os anos de vida? ¿Por qué aumentan los años de vida? Porque a enfermidade chega e o Senhor cura na La hora. enfermedad llega y el Señor sana al instante. O problema vem e o Senhor resolve na El hora. problema viene, el Señor se resuelve al instante. Enfim, muita coisa tinha que ensinar a você. Mucho tendría que enseñarles a ustedes. Como foi nos dias de ¿Cómo Ló. fue en los días de Lot? Ló pregava, vai, Deus vai mandar fogo do Lot céu. predicaba, va a llover fuego del Que cielo. Deus já tinha avisado Ló através do seu anjo Porque Dios le había avisado a través de su que ia ángel destruir Sodoma e Gomorra com fogo. que iba a destruir Sodoma y Gomorra con Que fuego. Deus não suporta o sodomismo. Que Dios no soporta el sodomismo. Deus não suporta, meus irmãos, Dios no soporta, mis hermanos, as las lésbicas. lesbianas. Hoje em dia tem até igreja. Hoy en día hasta hay iglesias. Se diz até crente, meu Deus do céu. Hasta se dicen creyentes, mi Dios del cielo. Cumprimento da palavra, né? Cumplimiento de la palabra. O pecado haveria se multiplicar. El pecado habría de multiplicarse. Tem se multiplicado muitas vezes. Se ha multiplicado muchas veces. Que a igreja dos gays Que la iglesia de los gays começou no Rio. comenzó en Río. Agora já está aqui em São Paulo. Ahora está en San Pablo. Na Avenida São João tem a igreja das Y en la Avenida lésbicas. San Juan hay iglesia de lesbianas. Aí diz que são crentes. Dicen que son creyentes. É uma blasfema isso ou não é? Es una blasfemia. ¿Esto o no? Então o povo só pensa no adultério, El prostituição, pueblo solo piensa en adulterio y só prostitución. coisas materiais. Solo cosas materiales. Nada de coisas espirituais, que é a Nada. Lo santificação, que es espiritual, a santificación. submissão à doutrina de Deus. Sumisión a doctrina Então de está Dios. igualzinho, Ahí o está pior igualito y peor dos dias de Ló. que en los días de Lot. A própria lei está apoiando La propia ley os está gays, apoyando a los gays, as lésbicas, a las lesbianas, fazendo novas leis, haciendo nuevas leyes, sendo apoiado por aqueles deputados, siendo apoyados por aquellos diputados senadores, Los senadores, que é pago pelo que son os pagados impostos do con povo, los impuestos del pueblo, que é pago pelo imposto, pelos nossos impostos que que son, pagamos ao pa- governo. son pagados al gobierno con los impuestos del E é pueblo. pior que Y es peor que é uma minoria dos la gays, minoría de lésbicas los no gays y Brasil. lesbianas en Brasil. A maioria não concorda com isso La mayoría no está de acuerdo e con eles esto. fazem essas leis absurdas Y hacen las leyes absurdas quando eles dizem que estão lá cuando dicen que están allá para defender a maioria do para povo. defender a la mayoría del Veja pueblo. que não é verdade. Vean que no es verdad. Senão estariam defendendo, Y nos estarían defendiendo ou seja, nós os crentes a los creyentes e todos que são contra o lesbianismo, y los que están contra el porque o lesbianismo. próprio Deus, que é o maior contra o lesbianismo, Porque Dios está más contra o sodomismo, contra el lesbianismo y sodomismo. que é os gays e as Que lésbicas, son lesbianas y lesbianas, gays y Deus é lesbianas. contra também Dios también está en contra de essas religiões las mundanas religiones mundanas que não pregam a que verdade. no predican la Esses verdad, pregam lá contra o que adultério, predican contra el adulterio, que é um pecado terrível diante de un Deus. pecado terrible ante Isso Dios, eles pregam lá sobre a fornicação dos que jovens, predican sobre fornicación que é de um los pecado hombres, terrível diante de un Deus. pecado terrible ante Isso Dios. eles pregam lá contra os gays. Veamos si predican contra los Antes gays. apoiam. Antes lo apoyan. Quem consagrou lá um gay no Rio de Janeiro foi um Quien pastor consagró un gay en Río de Janeiro de fue un uma pastor chamada igreja dominacional. de una llamada iglesia Não denominacional. posso falar o nome, No puedo decir el nombre. mas aí foi um pastor, Pero irmãos. fue un pastor, hermano. Aí vocês podem notar, Ahí pueden notar. vocês estão ouvindo esses pastores sem Han oído a Deus, los pastores sin sem Dios, Jesus, sin Jesús. estão apoiando tudo Están apoyando que é todo. contra a Deus, contra a palavra de Está contra Deus. Dios, contra la palabra de Dios. A ponto que Deus é contra isso de Al tal punto maneira de que Dios está contra esto de que tal ele mandou forma, fogo do céu y mandó fuego del cielo. e consumiu Sodoma e Gomorra, choveu fogo consumiu e enxofre. Choveu fogo e enxofre. Choveu fogo e enxofre. Choveu fogo e enxofre. Enxofre. Choveu fogo e o quê? Llovió fuego y azufre. Açúcar. Azufre. Jesus vai voltar. Jesús va a volver.
O sinal está aí que ele deu da sua vinda. La señal está que dio de su venida. Jesus, quando vê todas essas coisas estar acontecendo, Cuando vean que todo esto está sucediendo, levantai os vossos olhos para os céus, levantad los ojos al cielo. que o Filho do Homem El Hijo del Hombre está às portas está a las puertas para vir arrebatar para venir a os arrebatar a escolhidos. los escogidos. Permita a Deus Permita a Dios que eu e toda esta massa humana que yo y toda esta masa humana estejam aqui hoje, estén aquí hoy pelo 95% pelo por menos, el 95% por lo para menos se preparar para prepararse para a vinda de Jesus Cristo. para la venida de Jesucristo. Jesus vai vir ou não? ¿Jesús va a venir o no? Está aí os sinais. Ahí están las señales. É aí que aqueles que não ficarem aqui para a grande tribulação, Aquellos que no se queden que para não la vão gran subir com tribulación, Jesus agora no que arrebatamento, no van a subir con Jesús en el arrebatamiento, vão ficar para a grande se tribulação. quedarán para la gran tribulación. E aí vai procurar até a morte, de Aí, tanto sofrimento, Hasta tanto vamos a buscar la desespero. muerte por el sufrimiento y Os desespero. prédios vão cair. Los edificios se van a Vai haver caer. terremoto como no mundo Van a inteiro. haber terremotos en el mundo De entero. uma hora só. En un solo momento. Vai acabar a luz, Y se a acabará la água. luz, el agua. As casas vão cair. Las casas van a caer. Mortandade de gente, horrores. Mortandad de gente y horrores. Cheirando mal nas ruas. Oliendo mal en las calles. Debaixo Debajo dos de prédios que los caíram. edificios que cayeron. E os céus e a terra. Y los cielos y la tierra. Diz a palavra que os céus e a terra que vemos, Dice la palabra de o los céu e a que terra los que cielos y la existem, tierra que vemos. e tudo que nele há, Y todo lo que en él hay. passará por grande estrondo. Pasará Brum. por el gran estruendo. E os seus elementos se desfarão Y sus elementos se em desharán chamas de fogo. en llamas de fuego. Escapemos da grande tribulação. Outra coisa terrível, Otra a cosa maçonaria. terrible. La masonería. É outra obra do diabo Es na otra terra. obra del diablo en la tierra. E dizem que até há Y pastores dice que hasta pastores que estão nesse meio da que maçonaria, están en medio de la masonería. que eu não entendo o que é isso. Que no entiendo qué es eso. Essa coisa diabólica e Esa satânica cosa diabólica y satánica. é outra coisa terrível. Es otra cosa terrible. E esses tais pastores Y están los tales vão pastores. prestar conta Van a rendir cuenta de se unir a essas obras do diabo, de unirse a esas obras del diablo. chamado maçonaria. Llamado masonería. Fuja, irmãos, vocês que conhecem Y isso. los que conocen esto. Eu não conheço Yo no conozco. e nem quero conhecer. Que maçonaria diz que é para ficar rico, será isto mesmo? Dice que es para quedarse rico. ¿Será que es eso? Eu não entendo disso. Yo no entiendo eso. Diz que maçonaria é para ficar rico. Dice que masonería es para quedarse rico. Isso é do diabo. Y eso es del diablo. Se tem algum crente nesse meio, Si hay algún creyente en ese medio, saia agora em nome de Jesus. salga ahora en el nombre de Jesús. Antes que Jesus chegue, Antes de que Jesús que a llegue. tua alma vai arrebentar no fogo do inferno que tu com alma- enxofre. tu alma estará en el fuego Com del enxofre. azufre. Com fogo enxofre no fogo do inferno. Os que participam da maçonaria. Todas essas igrejas também, Todas esas iglesias también que batizam que amigados, bautizan a concubinados, batizam em tanque e piscina. bautizan en tanque, en estanque y Quando a pileta. Bíblia ensina a batizar só em rios de águas correntes, Cuando la Biblia enseña a bautizar solo en agua de que ríos, o cuyas próprio corrientes. Jesus foi batizado no rio, Como Jesús fue bautizado Que en el río, igreja. Que río, iglesia. Rio Jordão. Río Jordán. A Bíblia, já li a Bíblia por 2 vezes, Gênesis e Apocalipse. Leí 2 veces la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Muitos não sabem, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Muchos no saben, Génesis es el primer libro de la Biblia. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipsis es el último libro de Já la li, Biblia. examinei por 2 vezes. Examiné 2 veces. Nunca encontrei batismo. Nunca encontré bautizo tanque o piscina. en estanque o pileta. Que Deus abençoe. Que Dios les bendiga. Outro dia aprendemos